Fala galera, tudo bem? Se eu te disser que tem uma maneira de você economizar bastante, se você está utilizando o ChatGPT, Cloud AI ou qualquer uma das outras ferramentas aí de inteligência artificial, os prompts, se eu te dizer que dá para você cancelar essas mensalidades e pagar basicamente pelo que você usa, vamos dizer, o ChatGPT $20 por mês ali na média, e você não utiliza ele o suficiente para fazer valer esses $20. Se eu te dizer que dependendo com $5 mensais, talvez você consiga utilizar igual ou até mais o que o $20 da mensalidade do ChatGPT tá te entregando hoje. Então, se a resposta você não tem ideia, segue comigo nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar como. Meu nome é Gustavo Veloso, né? E aqui a gente vai seguir com esse conteúdo hoje. Vamos lá. Então, qual que é a ideia, né? Já faz um tempo que eu tô para testar isso aqui, essa plataforma que eu já tinha pesquisado e não tinha... Galera, não tinha acabado tendo tempo dentro de todos os meus projetos, as coisas que eu venho tocando, mas o que é o Open Web UI, né? Que chama. Basicamente, ela é uma ferramenta que você consegue fazer a integração através de chaves de API das ferramentas aí de inteligência artificial, como, por exemplo, a OpenAI, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ter vários casos de uso aí que eu já imaginei que muitas pessoas provavelmente têm necessidade, né? Então, assim, eu acabo trabalhando muito com o universo corporativo, né? Como eu já falei em vários vídeos aí, sou consultor, né? E presto consultoria para empresas muito grandes aí. E talvez você, que é uma empresa que não está fazendo um licenciamento dentro das suas licenças de Microsoft Office, hoje você consegue ter o Copilot lá por... Cara, esse aqui é uma ferramenta que você instala tanto localmente no seu computador, quanto você pode disponibilizar isso como uma espécie de um servidor onde as pessoas, né, os funcionários da sua empresa, eles vão conectar nesse servidor e através dali eles vão acessar os modelos de inteligência artificial que você disponibilizar. Então, assim, direto ao ponto aqui, só para dar o exemplo para vocês. A console aqui do Open Web UI, né? Então, basicamente, eles têm uma cara, né, de qualquer ferramenta dessas de inteligência artificial, né? Parece, olhando ele aqui de cara, parece o ChatGPT, né? Então, vocês estão vendo aqui o GPT, né? Uma configuração bastante simples que dá para fazer é, você vai lá na OpenAI, né? OpenAI Platform, você vai cadastra teu cartão de crédito, aí o que você faz? Você vai aqui na seção de chaves de API, cria uma chave de API, aí você dá um nome e tal, não sei o que lá, e ele vai gerar uma chave de API. Aqui, né, no meu caso, eu já tenho algumas que eu criei, inclusive a que eu criei pro Open Web UI, então ele vai dar uma chave aqui, um código aqui, tá vendo? Aqui ele só dá um pedacinho, mas isso aqui é um código bem grande. E aí, que basicamente você vai fazer? No meu caso aqui, eu estou rodando ele localmente no meu próprio laptop, tá? Mas para uma solução corporativa, que é onde eu vejo bastante caso de uso nessa situação, talvez num servidor, né, em algo que vai ser compartilhado, né? Várias pessoas vão acessar. Então, isso aqui você vai acessar dentro da tua rede, né? Da tua casa, né? Se você for fazer um uso doméstico, ou, né, dentro da tua rede, né, corporativa na sua empresa, tá? Então, basicamente, a instalação desse cara assim, ele é bastante simples, tá? Como é que o Open Web UI ele roda, né? Então, só pra gente uma parte mais técnica, eu já deixei ele instalado para a gente não precisar perder tempo com a instalação, tá? A instalação não é difícil, tá? Basicamente são alguns comandos aqui, ó. Eu deixei ele aqui pronto só para mostrar o comando que eu rodei. Então você vai rodar, né? Ele roda em cima de uma base de Docker, tá? Para quem não conhece, vamos só falar um pouco sobre o que é o Docker. Mas o Docker basicamente é uma ferramenta, né? Uma plataforma de abstração do teu computador ou no teu servidor. Então assim, você instalando ele, o Docker ele roda essa ferramenta, né, o Open Web UI, como se fosse um servidor virtual dentro do teu computador, tá? Então, só para você entender. Então, como pré-requisito, você precisa ter o Docker, tá? Vamos só entrar aqui no site aqui para vocês verem rapidamente. Ele tem vários produtos. O que você vai fazer? Você vai baixar aqui a versão Docker Desktop. Você vai vir aqui Download Docker Desktop, baseado no teu sistema operacional. No meu caso aqui, eu utilizo Windows, então eu baixei a versão para Windows aqui, tá? Se você utiliza Mac ou Linux, você vai baixar a respectiva versão e aí você, basicamente, tá vendo? Ele vai baixar aqui o instalador, você vai instalar ele vai criar um pacote lá. A partir do momento que ele subir, o Docker for instalado na tua máquina, você vai ter uma interface parecida com essa minha aqui, tá vendo? Os containers estão rodando, ó. No caso o meu eu já tô rodando, né, esse container aqui do Open Web UI, tá? Então você vai ter uma interface parecida com essa no caso de Windows,
se for Mac ou Linux, um pouco diferente, mas não vai ser muito diferente disso. E a partir do momento que você instala, né, aí qual que é o segundo passo? Você vai abrir um terminal, no caso do meu aqui, eu estou rodando PowerShell, é uma das consoles que você consegue rodar comandos de administrativos, né, vamos falar assim, dentro do Windows, mas tem outras opções também, mas só para ficar fácil aqui ilustrado. Então, você vai rodar esse comando aqui e ele vai instalar a imagem, né, do OpenWeb UI dentro do teu Docker, tá? Então é isso que ele vai fazer. Aí o que ele vai fazer, tá vendo? Ele vai rodar tal, ele vai baixar, ele faz tudo isso aqui, ó, ele baixa isso aqui tudo da internet, da OpenWeb UI, faz a instalação e tudo mais. A partir do momento que isso está instalado, tão simples quanto, o que você vai fazer? Você vai digitar aqui, ó, esse comando aqui, ó, é um endereço, né? HTTP 127, né? O endereço local da máquina 001, porta 3000. Vamos abrir só aqui a documentação para vocês verem de onde eu estou tirando isso, tá? Então, se você quer instalar ele, o que eu recomendo? Então, vem aqui no site da openwebui.com. Aí você clica aqui, ó, Get OpenWeb UI. Ele te joga para tua página do GitHub. Galera, para quem não assistiu meus vídeos onde eu construo aplicações utilizando inteligência artificial, eu falo bastante do GitHub, como instalar um repositório e tudo mais. Para esse vídeo aqui eu tô assumindo que você entende basicamente o que é o GitHub, né? Por que tá vindo aqui. Mas assim, se você também não entende, não sabe, vai lá nos meus vídeos anteriores, lá que eu construo a aplicação utilizando o Cloud, né? Que eu vou falar bastante coisa de GitHub. Mas basicamente é onde a aplicação tá instalada, tá? Em linhas gerais, é onde o código está sendo hospedado. E aqui ele te dá todo o caminho das pedras para você fazer a instalação, exatamente o que eu te mostrei aqui. Tá? Então, se você for descendo aqui, ele fala as formas que você pode instalar. Você pode instalar através de Python, comando pip, ou através de Docker. Eu recomendo instalar através de Docker, muito mais simples e fácil, tá? Ele fala algumas opções. Se você tem rodando Ollama é uma outra ferramenta que você consegue rodar modelos de inteligência artificial local na máquina. Mas basicamente o que você faz? Eu peguei no meu caso esse aqui, né? Que eu não estou rodando Ollama, então peguei esse comando aqui, seleciona aqui, na verdade você clica nele aqui e a partir daí você vem no teu prompt aqui de comando, né, no teu terminal, no meu caso, de novo, o Windows PowerShell. Roda, você tem que, tá vendo aqui, ó, Administrator, você tem que rodar isso aqui com permissão administrativa, só lembrando, tá? Ou seja, você precisa ter permissão de administrador na máquina ou no servidor que você vai rodar. Roda o comando, ele vai instalar tudo que nem eu já mostrei. A partir do momento que ele tiver instalado, você vai abrir essa console do Docker Desktop aqui e você vai ver que tem os containers aqui. Aqui o meu ele tá rodando, né, que eu já coloquei ele para rodar para funcionar, mas o que você vai fazer? Você vai vir no cara aqui, nele, né, no OpenWeb UI, e você vai dar o play nele aqui, ó, tá vendo? Tem a opção do stop aqui, o meu, porque eu já tô rodando, mas você vai dar o play aqui, ele vai carregar, né, a imagem. A partir do momento que ele carregar essa imagem, ele vai mostrar uma telinha dessa aqui, que é uma tela como se fosse um terminal, né, uma tela para mostrar que o serviço está rodando ou não. Você vê isso aqui, você vai ver que ele tá rodando. E aí, né, vamos voltar aqui para documentação dele. Tá vendo? Tem várias formas, os passo a passos aí que ele coloca. E a partir do momento que ele terminar de instalar, você vai conectar, né? Vai digitar lá http //127.00001.2.3000. Você não vai cair diretamente nessa página, você vai ter que criar um usuário, né? Eu já criei aqui para adiantar. Mas basicamente, depois disso, né? O que você tem que fazer para você começar a rodar, né? Conectar em modelos de inteligência artificial. Você precisa conectar a tua chave de API dentro do OpenWeb UI, né? Então, mais ali pro começo do vídeo eu falei, né? Vamos pegar o caso da OpenAI, que eu acho que é uma das mais fáceis aí de configurar e mais hoje o pessoal mais utiliza, né? Então você vai, né, nesse site aqui, ó. Não é diretamente quando você abre o ChatGPT, tá? Se você não sabe isso, o caminho para você ir na parte de chaves de API é isso aqui, ó. platform.openai.com API/keys, né? Aí você vai cair nessa página aqui. Tá bom? Então você vai vir aqui, você vai criar, né? Vai clicar aqui, criar uma nova chave de API, preencher aqui. Aqui você dá o nome, né? Um nome qualquer, tá? Ó, dá um nome teste aqui, ó. Aí ele dá a chave de API, tá vendo? Você vai dar um copiar nisso aqui, ó, lá, vai colocar dano, tá vendo? Ele já lista aqui. É muito simples, tá bom? E aí você vai vir na tua ferramenta, aí você já criou o teu usuário. O usuário inicial, quando você cria pela primeira vez, e detalhe, esse usuário, ele fica hospedado no banco de dados local desse cara aqui, tá? Não é o que tá mandando pra internet nem nada. Você vai vir aqui em painel administrativo, você vai vir aqui em settings, aí você vai ver essa aba aqui, conexões, tá bom? Você vai abrir aqui, ó, já tem uma direta aqui, OpenAI, você vai clicar aqui, ó,
dentro desse desenho aqui, desse parafusinho aqui, ele já coloca, ele já deixa tudo muito mastigado para... Eu tô falando de OpenAI porque é o mais fácil de configurar, tá? Então, para ficar o exemplo mais simples aqui. Ele já vai ter colocado a URL para você aqui e tudo mais. Padrão, não mexe em nada disso. Aonde você tá vendo aqui escrito Bidder, é que eu já coloquei a minha chave de API, tá? Mas você vai dar um Ctrl V, né? Um paste aqui, aquela chave que você acabou de criar aqui, esse negócio aqui que ele deu opção para você copiar, você vai colocar aqui, vai dar um salvar. Galera, é isso. Você já vai ter acesso a todos os modelos da OpenAI. Então, se você quiser fazer um teste, olha só que legal. Você vai vir aqui selecionar qual modelo que você quer da OpenAI, tá? Olha só, isso aqui até dentro do ChatGPT você já não consegue selecionar todos esses modelos. Tem modelos que mais antigos, a OpenAI já descontinuou e tal, mas através da API você consegue rodar todos, tá vendo? Então você vai escolher o modelo que você quer. O GPT, né, o 5.1 é o mais atual. E aí você começa a brincar com ele aqui, né? Olha lá. E aí você já começa a interagir com o teu modelo de inteligência artificial, tá vendo? Muito legal. E coisas que eu acho muito legal disso aqui. Teu custo cai muito, tá? Porque basicamente aqui você está pagando pela quantidade de tokens que você está acessando. Tem um lugar na página da... Vamos ver se eu consigo achar aqui. Eu fechei a página aqui. Aqui, ó, Pay Pricing. Então, se você quer ter uma ideia, né? Ali eu mostrei vários dos modelos ali, ó. Olha só quanto custa. 1,25 centavos de dólar para 1 milhão de tokens, tá vendo? Input, output e tal, não sei o que lá. Meu, com $1 e pouquinho, 1, 2, 5 dólares, dá para você fazer muita coisa. Eu acredito que até, às vezes, mais do que os 20 dólares você paga de mensalidade. Você paga aquele valor, se você utiliza ou não, você paga a mensalidade de qualquer forma. Nesse formato aqui, você vai pagar pelo que você usa, pelo que você consome, entendeu? Então isso para mim é o que é o mais legal aqui, é a grande vantagem, tá? E aí, por exemplo, você é uma pessoa que fala, meu, mas isso serve para mim ou não? No trabalho em empresa corporativa, eu pago meu chat GPT lá, beleza. Mas vamos dizer que você, de repente, quer dar acesso para tua esposa, teus filhos e tudo mais. Você consegue vir aqui, tá vendo? E criar mais usuários e dar permissões para eles, entendeu? Você consegue, por exemplo, limitar a utilização de modelos e coisas desse tipo aqui. Então você consegue fazer bastante coisa aqui, reduzindo, assim, drasticamente teu custo aí. Se você roda na tua casa e tem um computador que o computador é compartilhado para todo mundo, você pode rodar diretamente nesse computador, né, que é compartilhado para todo mundo. Ou você pode, dependendo, tem muita gente que tem um computadorzinho que é conectado na televisão, uma espécie de um servidor para fazer streaming de vídeo, sei lá, alguma coisa assim. Você pode instalar nesse computadorzinho que fica compartilhado para casa, né, que não deixa de ser um servidor, e você acessa, né, de outros dispositivos, né, de tablet, celular ou de outros computadores, o endereço através da rede lá. Então isso é uma forma. E aí, na minha opinião, como eu estava falando no começo do vídeo, né, aonde eu vejo que isso aqui é muito vantajoso é na questão corporativa. Então, se você é um cara aí corporativo, especialista talvez de segurança, de TI dentro dessa empresa, e você quer disponibilizar inteligência artificial, né, esses AI assistants de uma forma mais controlada do que deixar as pessoas, os funcionários utilizarem os seus respectivos chat GPTs, né? E aí você não sabe se eles estão, que tipo de informação eles estão colocando lá e tudo mais. O que dá para fazer? Vamos voltar aqui o que dá para fazer? Vou bem Web UI e tal. Tem uma versão que eles têm um plano Enterprise, tá vendo? Open Web UI para empresas. O que é legal desse cara aqui? Você consegue fazer uma série de integrações. A maioria das empresas hoje, né, elas, quando você vai logar no teu computador, né, eles utilizam uma ferramenta de autenticação que na maioria das empresas que eu vejo é Active Directory ou Entra ID dentro da cloud. Você consegue fazer a integração desse cara direto com a tua ferramenta de autenticação na tua rede lá na tua empresa. E aí a integração, né, ou seja, a conexão para quando você vai logar, né, nessa aplicação, ela passa a ser tipo transparente para você como usuário, entendeu? Então você consegue ter controles, uma série de coisas aí a mais, ou seja, uma integração corporativa aí que funciona. Então isso seria uma bela de uma alternativa para você ter centralização, né, de custos aí, de gastos de tokens de inteligência artificial e uma porta única de entrada do ponto de vista de cibersegurança, entendeu? Inclusive aqui, tem um caso aqui, ó, por exemplo, ó, a Samsung, né, eles estão utilizando essa ferramenta para
consumir modelos de inteligência artificial para quê? Para ter privacidade, galera. Então hoje, quando você utiliza o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta dessas aí via web, você não tem privacidade. O porquê disso? Você tem que conectar uma identidade, a tua conta de e-mail, por exemplo, esse tipo de coisa. E tudo que você está colocando lá dentro da ferramenta, a OpenAI, esses providers aí de inteligência artificial, eles sabem que você, né, tá fazendo aqueles prompts lá. Então muitas empresas, pela questão principal de privacidade e querer ter esse controle do que está sendo transmitido para as LLMs, os modelos de inteligência artificial, estão começando a optar por essas internas, né, que você consegue, vamos chamar assim, rodar dentro de casa. Então isso é muito interessante, tá? E se você tá dentro desse cenário, você é um empresário aí que você entende que você precisa ter essa privacidade, você não quer que os teus funcionários coloquem dados sensíveis do teu negócio dentro das LLMs que vão ser expostas para a internet. Já teve casos, não sei se quem lembra já viu no meu canal, logo quando a DeepSeek lançou, né, o modelo deles, ela foi hackeada em questão de uma semana, e todos os prompts que as pessoas estavam colocando no DeepSeek ficou publicamente exposto, né? Então o prompt basicamente é aquela pergunta que você faz no ChatGPT. Então imagina lá, você coloca um dado sensível, né? Me dê um consolidado aqui dos dados aqui de vendas, aqui o que vai acontecer, a previsão para o mês de outubro, sei lá. Muita gente começa a fazer esse tipo de coisa. Se esse modelo de IA for hackeado, for exposto, esse dado vai estar exposto na internet, tá entendendo? Tá me entendendo? E tem outras coisas, né? Entre outros exemplos aí que eu poderia dar. Então, ter isso rodando num ambiente controlado, que você tem esse controle, você está mitigando em muito o risco. Obviamente, o hacker pode hackear o teu ambiente interno também. Não existe bala de prata para tudo. Mas aí tá dentro da tua casa e você, né, melhor do que ninguém, vai saber aplicar os melhores controles de segurança dentro do teu ambiente aí, tá? Então, né, tem um estudo de caso aqui para quem quer entender um pouco mais, né? Tudo aqui, né, eu tô compartilhando. Mas a minha ideia era essa, era dar esse insight aqui do que essa ferramenta é capaz de fazer, tá? Ó, aqui eu já falei, a integração com o AD, né, que eu já falei. Você consegue fazer a auditoria, né, auditoria dos prompts e tudo mais, tá vendo? Enfim, é uma solução muito interessante. Se você tem interesse, você aí tá vendo esse vídeo agora, cai nessa situação aí, empresário que quer ter essa ferramenta central aí para permitir que teus colaboradores utilizam inteligência artificial, né, com mais segurança. E detalhes, de novo, você consegue rodar todos os modelos de inteligência artificial aqui com essa interface. E você quer entender melhor, quer implementar isso de forma segura e corporativa na sua empresa, precisa de alguma ajuda, algum suporte, alguma consultoria, entre em contato comigo, tá? Me manda lá uma mensagem no meu Instagram, acho que é a maneira mais fácil da gente se falar. Se você não conhece o meu Instagram, vai no meu Instagram, de novo, como eu falei, meu Instagram é novo, me segue lá, tá? Então, gveloso_tech e me manda uma mensagem, tá? Eu vou depois fazer um post específico sobre esse tema aqui. E se você se interessa, me manda uma mensagem lá, entre em contato comigo que a gente, dependendo, pode marcar um bate-papo aí pra gente fazer essa implementação aí no ambiente corporativo aí e dar escala aí pro teu negócio aí, segurança e privacidade, beleza? Galera, é isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, assina o canal, encaminha pro teu amigo aí que você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. Então é isso aí, forte abraço aí e até a próxima. Valeu!